Bom dia, alunos da classe Presbiterianismo Aplicado. Vou pedir para você sentar mais aqui à frente, por favor. Nossa disposição aqui está diferente. Não temos o nosso projetor grande lá, então temos um projetor pequeno aqui. Então preciso de você aqui mais pertinho. Nosso último encontro da classe Presbiterianismo Aplicado, onde nós temos estudado sobre o que é a Igreja Presbiteriana e aquilo que nós cremos, aquilo que fundamenta a nossa fé e como nós somos guiados por essa fé. E eu quero começar lembrando aqui da nossa penúltima. A última aula foi sobre a perseverança dos santos, ou a garantia da salvação, a certeza da salvação. Mas a anterior, nós falamos aqui sobre o plano da salvação e eu quero lembrar você, como é que você fala do Evangelho para a salvação das pessoas. O que é que você tem que apresentar para uma pessoa quando você quer que ela creia em Jesus Cristo e o confesse como seu Senhor e Salvador. Então está ali, as más notícias e a boa notícia. As más notícias você pode resumir em 3 pontos. O problema do pecado, o que é o pecado, como que o pecado domina, como o pecado escraviza e como o pecado gera a morte. Ao gerar a morte, você não tem condições de fazer nada. Então, o problema do pecado, você foi afetado pelo pecado, com a sua desobediência, com a desobediência primeiro de Adão, é claro, nós somos descendentes dele. O problema da morte, o pecado gera a morte, e você está morto, e você não tem como fazer nada para mudar essa história. E o problema das boas obras, ou das obras, que não resolvem os problemas do pecado e da morte. Não é fazendo boa obra que você vai conseguir ser aceito por Deus. Não há obra que você faça que te leve a ser aceito por Cristo. Mas aí tem a boa notícia. Deus enviou Jesus para nos substituir. Ele morre para pagar pelos seus pecados. Então, essa é a obra que paga pela nossa dívida. Ele ressuscitou para dar uma vida eterna. E aí você pergunta, qual vai ser a sua resposta? O que você vai responder diante disso? Que é quando a gente, então, tem a alegria, muitas vezes, de fazer a oração onde a pessoa entrega a vida a Cristo. Só para lembrar disso, eu falei aqui naquela aula, só para lembrar você. Hoje, o nosso tema será sobre os sacramentos, batismo e ceia, os 2 sacramentos que nós cremos serem instituídos por Jesus Cristo e que devem ser observados pela Igreja do Senhor Jesus. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, verso 8. Eu quero pedir a alguém que ore por nós, agradecendo a Deus por suas maravilhas e por esse momento que Ele nos dá para estudarmos juntos a Escritura Sagrada. Quem gostaria de fazer essa oração? Obrigado. Amém, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, irmã Marlene. Queridos, qual o caminho que eu pensei para nós hoje?
agora em apenas 40 minutos. Compreender o que é sacramento, e o objetivo de compreender o que é sacramento é exatamente de maneira a contribuir para que a sua confiança e o seu descanso no amor de Deus aumente, para ajudá-lo a crescer na adoração a Deus por tamanha graça, quando você entende o que é esses sacramentos, e te capacitando a participar da vida da igreja e proclamar essa verdade de salvação que envolve os sacramentos. Dentro da nossa linha de trabalho, de estudos, depois que nós aprendemos sobre o plano da salvação e a certeza, a garantia da salvação, então nós vamos para o que advém logo depois, que é fazer parte da igreja. Como é que eu faço parte da igreja? Através do batismo e da ceia. E o batismo é um rito, uma cerimônia de iniciação na vida da igreja, e a ceia é de continuidade. Nós sempre vamos participar da ceia. Mas vamos ver isso com detalhes mais à frente. Então, o que eu quero responder aqui hoje? O que é sacramento? Quais são os sacramentos? E aí já estão aí os dois, batismo e ceia. Batismo, a forma de batismo, como nós presbiterianos queremos que tem que ser, quem batiza e quem é batizado. Quanto à ceia, os elementos usados no momento da ceia, quem ministra a ceia e quem participa da ceia. Ok, então vamos começar. O que é sacramento? Eu trago uma definição de um teólogo, onde ele afirma que é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, mediante sinais perceptíveis, a graça de Deus em Cristo e os benefícios da aliança da graça são representados, selados e aplicados aos crentes. E estes, por sua vez, expressam sua fé e sua fidelidade a Deus. Traduzindo, sacramentos, ou o sacramento, foi instituído por Jesus Cristo e é um meio visível de uma graça invisível. Quando você participa do batismo, manifesta-se essa graça que está invisível. Deus que te salvou, que te une ao corpo de Cristo, mostra isso através do batismo. E, no caso da ceia, quando nós participamos da ceia, aquilo que acontece dentro de nós, pela manifestação poderosa do Espírito Santo, é revelado fisicamente ou materialmente quando você come o pão e toma do cálice. Então, os benefícios da aliança são representados, selados e aplicados a nós. E ao participar, nós expressamos a nossa fé e a nossa fidelidade a Deus. Isso é sacramento. Agora, essa palavrinha sacramento não é encontrada na Bíblia, tá? Você não vai encontrar sacramento na Bíblia. E por que ela surge, então, no meio teológico e a gente usa essa expressão? Sacramento era um juramento que o soldado romano fazia ao entrar para o exército. E o seu juramento, era chamado de sacramento, ele dizia o seguinte, dentre várias coisas: eu prometo ser fiel até a morte, para cumprir esse chamado, para fazer parte desse exército e obedecer à orientação de Roma. E aí o sacramento é tomado para nós, porque é, de fato, para mim e para você também, um juramento nosso, uma entrega nossa de fidelidade. A uma fidelidade, custe o que custar. Por quê? Porque somos inclinados a isso. E com o passar do tempo, esse nome então vai sendo, vai tendo como agregado na sua interpretação esse receber uma graça invisível, onde o sacramento manifesta aquilo que acontece dentro de mim. Quando nos referimos, então, a sacramento, temos que lembrar disso. Foi Cristo que instituiu. Transmite uma graça invisível, a gente não vê, mas ela é mostrada através do sacramento. Ou seja, o sacramento ilustra, ele sinaliza aquilo que está acontecendo. O batismo, por exemplo, que é o primeiro, que nós vamos estudar, o batismo diz o quê? Que eu estou salvo em Jesus Cristo. E que ao ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou unido a Ele, recebi salvação, não estou mais condenado ao inferno e nada muda essa história. Quando eu participo da ceia, eu estou dizendo que eu sou unido com Deus,
Pai, Filho e Espírito Santo. Estou unido com os meus irmãos e ninguém muda isso. Então, o peso do sacramento é muito importante para nós. Um pastor disse que os sacramentos são como um grande letreiro que apontam para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. Então, vamos pensar um pouquinho? Acho que tem a foto aqui do Luiz Berkoff, que é o teólogo dessa frase. Nós temos 2 sacramentos, o batismo, que é o rito de iniciação, e a ceia do Senhor, que é o rito contínuo. Nós vamos participar da ceia até, como eu li hoje pela manhã, até aquele glorioso dia quando Cristo estará conosco. Ele em carne e osso, eu e você em carne e osso, ressurretos. Vai ser sensacional e eu não sei como é que vai ser isso, né? Eu não sei. Bilhões de pessoas, de crentes, participando dessa grande celebração. Isso nós vamos descobrir lá. A nossa confissão de fé diz o seguinte sobre os sacramentos. Há só 2 sacramentos ordenados por Cristo. Nosso Senhor no Evangelho, o batismo e a Santa Ceia. Nenhum desses sacramentos deve ser administrado senão pelos ministros da palavra legalmente ordenados. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas nós cremos, como igreja presbiteriana, igreja reformada, que a Bíblia apresenta para nós apenas 2 sacramentos. Diferentemente da igreja católica romana, que apresenta 7. São eles, só para o seu conhecimento: batismo, Eucaristia, que é a Santa Ceia, a confirmação, a penitência, o matrimônio, a ordenação e a extrema unção. Para a igreja católica, são 7 os sacramentos. Para nós, apenas 2. Um rito de iniciação e um rito de continuidade, que é contínuo por todo o tempo que nós estivermos aqui. E aonde que a gente vê isso, então, na Bíblia? E agora eu preciso da ajuda de vocês, abrindo a Bíblia e lendo para a gente. Marcos 16, 15 e 16. Mateus 28, 19 e 20. Outra pessoa, a terceira, né? Uma pessoa abra, por favor, em Marcos 16, 15 e 16. Outra pessoa em Mateus 28, 19 e 20. Outra pessoa em Atos 2, 41 e 42. Quem abriu Marcos 16, 15 e 16, pode ler para a gente? Davi? Ok. Mateus 28, 19 e 20. Atos 2, 41 e 42. Esse texto de Atos é logo depois da pregação de Pedro. E aí nós temos um testemunho do que a pregação da palavra provocou. Deixa eu só fazer. Acompanhe comigo a ordem. Como que é a ordem da salvação e da vida em Cristo. Então, os que lhe aceitaram a palavra, então quem creu, convertido, depois é batizado, foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia, quase 3.000 pessoas. Então, nós temos agora uma comunhão, um grupo, uma igreja formada, um povo de Deus. Segue a isso, nós temos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, agora tem o testemunho da palavra. E na comunhão se reuniam, celebravam, no partir do pão, a ceia e nas orações. Então, uns 2 versos
nós temos como que é o processo da vida cristã. Ouve a palavra, crê na palavra, aceita a palavra, é convertido, é batizado, é inserido na igreja e vive na igreja, na comunhão do pão, ou no partir do pão, e nas orações. Bem, alguma pergunta até aqui? Ok para o batismo? Qual a forma do batismo? Quem batiza e quem é batizado? Então vamos lá. Forma do batismo. O batismo é com água. Por que o batismo é com água? Por quê? Oi? Porque ela limpa? Por que é com água? A água limpa tudo. Então a água é um símbolo da lavagem, da purificação que a salvação nos dá dos nossos pecados. Nós não estamos totalmente livres do pecado, mas estamos libertos da escravidão do pecado. Ainda vamos pecar, mas o pecar não é o meu caminho, como é antes de conhecer Cristo. O pecado passa a ser uma pedra que eu tropeço, mas não é o meu caminho. O meu caminho é uma nova vida, uma vida de santidade. Então, a prática é o batismo com água. Agora, a forma. Alguns entendem que o batismo deve ser por imersão. Se o símbolo da água é porque lava, então tem que dar aquela mergulhada, porque quando sai, sai limpo. Né? Então, para alguns, o batismo deve ser por imersão. Para outros, por aspersão, que é quando você borrifa, ou efusão, quando você derrama. Nós, presbiterianos, cremos que a melhor forma do batismo é a aspersão. Não somos contrários, mas como prática nossa é o batismo por aspersão. Porque entendemos ser esse o batismo que se aproxima, a forma que se aproxima mais do testemunho bíblico. Por exemplo, o texto que acabamos de ler diz que 3.000 pessoas foram batizadas. Eles estavam em Jerusalém. Não tem rio em Jerusalém. Se fossem usar os reservatórios de água que era para o povo beber, você teria um problema seríssimo se fosse batizar todo mundo e mergulhar todo mundo. Então a gente é, assim, por causa do testemunho bíblico, levado a deduzir que foi por aspersão. Como o carcereiro que é batizado e sua família em casa, não se tinha água em abundância como nós temos hoje, especialmente quem foi em Jerusalém sabe disso. Dá uma caminhadinha lá e você vai ver como aquele lá é seco. Então, vários textos nos levam a entender que a melhor forma do batismo é por aspersão ou efusão. Isso não significa dizer que, para nós presbiterianos, que o batismo por imersão está errado. Tanto que nós recebemos, como membros de outras igrejas que querem fazer parte da nossa membresia, de igrejas que os irmãos foram batizados por imersão. Batista, Assembleia, são batizados por imersão, não tem problema. A forma para nós é apenas um símbolo. Sim, irmão Magno. Uma pitada. Amém. Obrigado, meu irmão. Então, nós entendemos que a água derramada, como ela é apenas um símbolo dessa purificação, não precisa ser por imersão, fazemos por aspersão ou efusão. Quem é que batiza? O ministro ordenado. E por que é o ministro ordenado? Porque não pode ser qualquer pessoa. Da mesma maneira, a gente vai para a Bíblia e a gente começa a perceber que, na Bíblia, quem batizava? Ou os apóstolos, ou os apóstolos de Jesus Cristo, ou aquele que veio depois dele, dos 12, né, o Paulo, e que é liderança da igreja, e na época,
a gente abre aí, melhor mostrar, né? Atos, capítulo 7. A Bíblia vai mostrar para a gente que, inicialmente, dois grupos, ou um grupo, é quem batizava. O grupo da liderança da igreja, que era dividido entre os apóstolos e os diáconos. Então, nós temos, por exemplo, o diácono Filipe batizando o eunuco. Capítulo 8. Atos, capítulo 8. Depois que Filipe prega a palavra, no verso 36 do capítulo 8, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quem é esse Filipe? Um diácono, líder da igreja, que foi escolhido pela igreja. Lá no capítulo 6 de Atos, ele está entre aqueles homens que é cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de boa reputação, e ele é um homem que prega a palavra e que batiza. Mas depois desse relato, você vai acompanhando e você vê as cartas paulinas escritas às igrejas, e até mesmo Hebreus, que o batismo passa a ser conduzido pelo pastor, pelo responsável espiritual pela condução do rebanho. E essa evolução, vou dizer assim, vou chamar assim, vem exatamente por causa da compreensão correta e da capacitação que recebe-se de Deus para fazê-lo, e não qualquer pessoa fazê-lo. Porque esse batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por quem é, da parte de Deus, chamado para fazer isso. Então, um pastor, ele é chamado por Deus para esse ministério, é um chamado específico. Não é assim, eu quero ser pastor, vou ser pastor. Eu não quis ser pastor, eu fui chamado para ser. Se eu pudesse escolher, eu não seria outra coisa. Eu era outra coisa, né? Sou ainda, sei lá, mas eu formei em contabilidade, gosto de contabilidade, exerci contabilidade, fui funcionário público, mas Deus me chamou para ser pastor. E aí, a partir daquela hora, acabou. Aí você não faz mais sua vontade, você faz a vontade do Senhor. E sou pastor por causa disso. E aí eu recebo essa capacitação específica para desempenhar esse papel da parte de Deus, como instrumento nas mãos dele para o batismo e para a Santa Ceia. Então, como igreja presbiteriana, nós cremos que apenas o pastor, o ministro ordenado, é que pode realizar o batismo e realizar a ceia. Um presbítero, por exemplo, pode fazer um casamento. Dentro da nossa Constituição e dentro daquilo que cremos, nós entendemos que um presbítero pode fazer um casamento. O casamento não é sacramento. Sacramento, só o pastor, só o ministro ordenado. Então, os ministros ordenados é que batizam e também ministram a ceia. Agora, quem é batizado? E aí nós temos uma diferença com alguns irmãos na fé. Nós cremos que o batismo é para o adulto que crê e confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como nós vimos aqui o eunuco. O Filipe faz a pergunta aí. O eunuco faz a pergunta: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz para ele assim: nada, se você crê que realmente Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele então foi batizado. Então o adulto precisa crer e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E por que nós batizamos os filhos dos crentes, de pais crentes, um dos dois ou os dois? Porque cremos na promessa de Deus, quando firmou a aliança de salvação com o seu povo, que os descendentes também são alvos dessa aliança. E esses serão alvos da graça de Deus para a salvação. Então nós cremos que ao batizar a criança, ela faz parte, estamos declarando que ela faz parte da família da fé e recebe e é alvo das bênçãos dessa família. Isso não significa dizer que essa criança está salva. Essa criança, na idade da razão, quando ela entender e entregar a vida a Cristo, ela vai ter que confessar e dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Domingo, dia 1º, nós tivemos alguns juniores aqui que foram batizados na infância, mas que agora, com 12, 13 anos, disseram: Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. O batismo infantil não salva, ele apenas declara: essa criança
faz parte do povo de Deus, faz parte da aliança que Deus fez com seus pais, e na idade da razão, ela deverá professar, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Católicos batizam crianças, mas qual a diferença deles, do entendimento deles para o nosso? O católico batiza a criança entendendo que o batismo regenera, salva a criança. Então ela não morreria pagã. Se ela morrer como criança, ela estaria garantida no céu. Nós não cremos assim. Nós cremos que ela faz parte da aliança. Ah, mas e se ela não é salva no batismo da igreja presbiteriana? Se ela morrer, ela vai para o céu? Bem, vamos voltar para a nossa teologia. Se nós cremos na eleição e na predestinação, se essa criança for eleita e predestinada, ela vai ser salva, independente de professar a sua fé em Jesus Cristo. Porque essa é a promessa e a garantia do Senhor para nós. Então, nós entendemos que o batismo da criança marca sobre ela que ela é membro da comunidade da aliança, ela é membro do povo de Deus. Não está salva. Ela vai ter que professar a sua fé. Mas ela já cresce com esse entendimento na família da fé, vai recebendo o ensino do Evangelho, vai crescendo amando Jesus até o dia que ela diz, realmente Jesus é o meu Senhor e eu quero declarar isso. Perguntas até aqui? Uma aqui, e outra ali, e outra lá. É? Então, ele deu a voz aqui para a irmã Marlene. Irmã Marlene, deixa eu levar o microfone aí. É porque não está dando para ouvir direitinho lá na frente. Dúvida? Ministro ordenado que batiza. Uhum. Ok, boa pergunta. Em certas circunstâncias, você está sozinho na UTI, você pregou o evangelho, a pessoa... Sim, a pessoa aceitou o Cristo, entregou a vida a Cristo, e aí... Essa pergunta é boa porque a gente até usa para falar sobre imersão, né? Como é que eu vou batizar uma pessoa por imersão que está na UTI? Então, eu poderia batizá-la por aspersão. Mas até para batizar por aspersão, eu preciso de autorização médica para fazer isso. Mas a pergunta é, eu estou lá, não sou pastor, preguei a palavra, ela creu em Jesus Cristo. E aí? Se ela não for batizada, ela não foi salva? Foi salva. O batismo é um selo e um testemunho. Não é o batismo que salva. O que salva é a confissão, a profissão. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Porque pode ser que não dê tempo de batizar. O ladrão na cruz. Muito obrigado. O ladrão na cruz não foi batizado. Foi salvo? Foi. Por que eu posso dizer que ele foi salvo? Porque Jesus declarou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eu não vou duvidar jamais da palavra de Jesus. Se ele disse que ele está lá, foi. Se encontrar lá, está salvo. Né, Renato? Está salvo. Isso está declarado. Diga, querida. Para completar. Ok, isso aconteceu com a irmã, ela batizou o irmão dela, ela entendeu isso como direção do Espírito Santo. Ok, foi uma experiência. Nós não temos isso como orientação, como regra, nunca vamos entender que esse é o caminho natural. Isso pode ser um caminho extraordinário pelo Senhor. E eu não vou entrar aqui, né, no mérito para julgar isso. Mas olhando para a Escritura Sagrada e naquilo que é a prática, nós podemos crer, inclusive, que uma pessoa que não foi batizada, mas que creu em Jesus e morreu sem ser batizada, está no céu, está na glória. Porque, lembrem-se, é um sacramento que é um símbolo que testemunha a minha fidelidade a Deus de servi-lo e viver para Ele. Ok? Apolônio. Isso. Ele está frisando aqui, nosso irmão Apolônio, do texto bíblico que diz que
das crianças é o reino dos céus. Agora, será que o texto está dizendo que todas as crianças pertencem ao reino dos céus? Será que todas as crianças que morrerem enquanto crianças vão para o céu? Rômio. Ah. Pastor Augusto ele comenta que toda criança, não sei se é uma posição dele, é da igreja presbiteriana, toda criança que não chega à idade da razão, morre, vai para o céu. Essa é dele. Que chega à idade da razão e não tomou a decisão, não vai para o céu. Ok. Ouviram aí? Então, há uma linha de interpretação bíblica de que toda criança que não chegou à idade da razão quando morre, está salva no céu. Essa é uma linha de interpretação, tá? Outros entendem que toda criança que morre estará no céu se for eleita, se tiver sido escolhida pelo Senhor para a salvação. Caso contrário, não estará, independente de professar a sua fé ou não. Essa é outra linha, tá bom? Então, tem gente como Augusto que defende essa. Toda criança que foi morta, mas antes de chegar à idade da razão, que aí depende muito, 10, 11, 12, 8, tem crianças que entregam a vida a Cristo com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos, e não tem como a gente questionar isso. Mas, a outra linha é, se ela foi eleita, e só quem sabe disso é Deus, eu não vou saber, nem você, ela estará no céu. Bom, pastor, só voltando um pouquinho, permite, quando o senhor falou sobre os sacramentos, né, que nós temos. Considerando que o matrimônio ele é um mandamento e o próprio primeiro milagre de Jesus foi em um matrimônio, por que ele não é considerado, então, também um sacramento? Seria porque não foi, digamos assim, um ato que foi iniciado por Jesus, como foi a questão da Santa Ceia e o batismo? O que diferenciaria para que não fosse considerado um sacramento? Ok. Você acabou respondendo. Aquilo que Jesus instituiu foi batismo e ceia. O casamento já vem desde a criação, quando Deus cria e institui o matrimônio como meio pelo qual ele vai receber glória. Não, pode deixar. Como ele vai receber glória. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, os cria para que, através da existência do homem e da mulher, Deus seja conhecido, porque são criados à sua imagem e semelhança. Então, Deus, eu quero ser conhecido como quem sou. Então, vou criar gente como eu. Imagem e semelhança, com a minha imagem e com a minha semelhança. Ele criou. Uma vez criado, ele falou assim, agora eu quero que esses dois juntos, como marido e esposa, vivam esse relacionamento conjugal para mostrar ao mundo quem eu sou. Então, isso já vem como instituição divina, como criação divina, e não como um sacramento, onde existe uma confissão, ainda que sim, no casamento tenha, né, de um para com o outro e para com Deus, mas não tem uma confissão minha de fidelidade a Deus como parte do corpo de Cristo para viver em expressão de quem Ele é na comunidade da fé. Embora isso faça parte, embora os casamentos façam parte da história de vida, embora casamento faça parte da história da igreja, embora casamento seja, o constitui família, seja essas pequenas células dentro da grande família igreja, não se considera um sacramento, como batismo e ceia, que é esse meu compromisso de fidelidade a Deus para a demonstração da nossa comunhão como corpo de Cristo, como é o batismo na iniciação e o rito da ceia como continuação. Então, por isso que nós não consideramos o casamento como sacramento. É instituição divina? É. É para a glória de Deus? É. Devemos seguir a orientação? Sim. Mas ele não foi entendido por Jesus Cristo como um sacramento da perspectiva que nós definimos aqui. Ok? Eu olhei o horário aí, eu preciso correr um pouquinho, só tenho 10 minutos. Diga, irmão Magno.
Sim? Inerente à graça. Ok. Embora seja expressão de graça também. Ok. Isso. Obrigado, meu irmão. Didaquê são instruções dos apóstolos, que provavelmente não foi dos apóstolos, dos 12 apóstolos, mas escrito e utilizado pela igreja do primeiro século para dar orientações sobre o batismo. Então veja que interessante, eu quero apresentar isso para vocês, porque era assim que a igreja seguia no primeiro século. Celebração da vida, instrução sobre o batismo. É um documento escrito em grego do primeiro século, tá? E ele diz o seguinte: no que diz respeito ao batismo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em água corrente. Essa é a instrução. 2. Se não tens água corrente, batiza em outra água. Se não puderes em água fria, faze-o em água quente. 3. Na falta de uma e outra, derrama 3 vezes água sobre a cabeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, e aqui para mim é o mais importante para nós, antes do batismo, o que batiza e o que é batizado, e se outros puderem, observem um jejum. Ao que é batizado, deverás impor um jejum de 1 ou 2 dias. Olha a seriedade que os nossos irmãos no início tinham com o batismo. Uma pessoa declarar que ela pertence a Cristo e que quer viver em fidelidade a Cristo por toda a sua vida é algo muito sério. E a igreja levava isso muito a sério. Então, quem vai batizar tem que jejuar. Quem vai ser batizado tem que jejuar. 1 ou 2 dias. E se mais pessoas da comunidade da fé puderem, façam isso também. E aí ele vai dando as instruções sobre a água, que deixa para a gente claro que a água é apenas um símbolo. Tem uma orientação, mas ele é um símbolo. Se não der para fazer do jeito que seria melhor, a gente pode fazer de outro jeito. O importante não é a água, é a decisão e aquilo que está sendo assumido pela pessoa que será batizada. Vou ter que correr agora. Mas ceia é mais fácil, né? A gente já conhece melhor. Elementos. Quais os elementos da ceia? Pão e vinho. Ok. Nós usamos aqui pão e suco de uva. Por que não usamos vinho? Não é pão e vinho? Bem, aí entra, né, a questão, mais uma vez, é símbolo. Símbolo do pão, então tem que ser pão. Símbolo do vinho, fruto da videira. Por que não usamos o vinho? Bem, uma das nossas... algumas igrejas usam, tá? E algumas igrejas usam vinho e suco de uva. Por quê? Porque quando você pensa em pessoas que tiveram problemas seríssimos com o alcoolismo, e que foram libertas, mas que ainda enfrentam isso na carne, no físico, e que uma pequena dosezinha já seria um problema, então a igreja entende que, se é símbolo e é fruto da videira, o suco de uva é melhor para qualquer um de nós. Agora imagine uma criança de 11, 12 anos participando da ceia e tomando vinho. Você pode estar iniciando uma criança na bebida alcoólica. Então, nós entendemos, e aí agora é a questão de bom senso e ética cristã, que o melhor é pão e o suco de uva. E não estamos ferindo de forma alguma a instituição de Jesus Cristo. Agora, então, pastor, Jesus serviu para os seus discípulos, foi suco de uva ou foi vinho? Foi vinho. Foi vinho. Porque na cultura judaica não se fazia com suco de uva, se fazia com vinho. Tanto que as crianças, quando participavam da Páscoa, não tomavam do vinho. Só o homem, só o pai. As crianças não, elas comiam as ervas amargas, elas comiam o pão sem fermento, comiam os bolos amassados, cada um tinha o seu símbolo, né? O bolo simbolizava o sofrimento do povo amassando barro para fazer os tijolos, as ervas amargas, o sofrimento dos chicotes. O vinho simbolizava, então agora simbolizava o sangue aspergido nos umbrais da porta para a liberdade. As crianças não participavam. Então era vinho mesmo, não era suco de uva não. Mas nós, então, assim agimos. Quem ministra? A mesma fundamentação do batismo. O ministro ordenado, chamado e capacitado por Deus para fazê-lo. E quem participa? O convertido batizado. Pastor, e a criança? Foi batizada na infância. Com 8 anos, 10 anos, ela confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela pode participar?
Se ela tiver feito a profissão de fé, sim. Se não, não. Por quê? A profissão de fé prepara a pessoa que vai fazer a sua profissão de fé, né? Antes da profissão de fé, a pessoa é preparada para entender o que significa o que ela vai fazer. Então, se uma criança de 10, aqui nós fazemos com 11 e 12 anos. Menos que isso, só se a gente conversar com os pais e for realmente uma criança que esteja acima da média, para entender o que significa um rito como, por exemplo, a da ceia. Entender o porquê que nós participamos da ceia. Como você entende? Nós não participamos da ceia como um rito mecânico, burocrático, administrativo. Nós participamos como um símbolo da nossa união com Cristo. Ao comer do pão, eu estou me alimentando espiritualmente dele. Como é que você põe isso na cabeça de uma criança? Mas se a gente conseguir, se ela entender, ok. Mas como igreja presbiteriana, nós cremos que quem pode participar? Quem foi convertido, se converteu e foi batizado, professando a sua fé. Então aqui, na nossa igreja, 11, 12 anos, depois que faz pela profissão de fé, volto a exemplificar, né? Dia 1º, alguns juniores fizeram sua profissão de fé e participaram pela primeira vez da sua ceia, com 11 e 12 anos. Menos que isso, a gente entende que não, a não ser que ela tenha passado pela classe de preparação e entenda. E por quê? Qual o maior fundamento nosso para isso? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Verso de número 28 e 29. Examine-se, pois, o homem, o jovem, o adolescente, a criança a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem vai participar da ceia tem que ter consciência daquilo que representa a ceia, do que ela está participando. Então, nós queremos que muitas crianças, ainda que tenham sido batizadas na infância e confessado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela precisa de discernir exatamente o que é aquele momento, as implicações daquilo, para que ela possa participar com consciência e não trazer sobre si juízo. Então, por isso que nós cremos que apenas quem é convertido, batizado, que passou por essa preparação e esse entendimento do que é o ato da ceia. Sobre aqui alguma pergunta? Se não, vamos mandar mais um tiquinho aqui. Bem, participar da ceia, o que exige da gente? É só vir aqui no domingo, eu sei que é o terceiro domingo pela manhã, o primeiro domingo à noite, então vou lá, vou cultuar a Deus, vou participar, vou comer do pão, tomar do cálice, e ok. Queridos, a ceia é algo muito sério, assim como o batismo, e a gente não pode tratar isso com a seriedade que é necessária. Então, para participar da ceia, eu preciso me preparar. Eu preciso colocar o meu coração em ordem, preciso participar com a vida consagrada ao Senhor. Como eu fiz hoje o lembrete, se a minha comunhão está quebrada com alguém que pecou contra mim, que eu estou com raiva, que eu não estou falando, que para mim morreu, eu preciso resolver isso. Eu não posso participar da ceia como se nada disso tivesse acontecido. Por quê? Porque nós somos um em Cristo. Então está aqui, eu e meu irmão William, a gente está caminhando junto, ele está muito chateado comigo porque eu pequei contra ele. Isso precisa ser resolvido, porque nós somos irmãos. E ao participar da ceia, estou declarando a minha comunhão com Deus e a minha comunhão com Ele, e Ele comigo. Então, isso é muito sério. Os nossos irmãos do passado levavam isso muito a sério. E hoje a gente corre o risco de achar que é simplesmente participar e está bem, ok, cumprir minha obrigação. Não é, é mais do que isso. Então, tem as palavras ali de destaque. Preparação, porque eu participo consagrado, a minha vida é consagrada ao Senhor. Eu reflito, não apenas antes, mas depois da participação, que é a minha adoração, a minha gratidão por aquele ato. A consciência de ser alimento espiritual, então a gratidão a Deus por me dar uma vida eterna, a comunhão com os outros, a união que eu tenho com os meus irmãos e o encorajamento para testemunhar, desejando que novos irmãos façam parte da família da fé. Então a ceia o dia que eu participo da ceia, eu tenho que sair daqui mais vívida na minha memória, que eu preciso chamar outros para fazer parte dessa família.
e vim adorar a Deus comigo. Porque eu quero que outros participem dessa mesma alegria que eu tenho e estejam unidos comigo. Pense comigo, o próprio pão simboliza essa unidade da igreja. O pão tem vários elementos lá dentro. Trigo, água, ovo, sal, açúcar. E faz a gente pensar sobre essa unidade, todos juntos, para apresentarem, mostrarem a unidade, a comunhão que nós temos. Por isso que o pão simboliza o corpo de Cristo. E é por isso que a gente não pode fazer ceia com biscoito de maisena, né? Um biscoito rosquinha. Faz com pão. Né? E não pode também usar Coca-Cola para simbolizar o fruto da videira. Nem Fanta uva. Vamos usar o suco de uva. É óbvio, gente, que eu estou colocando isso aqui, mas em situações específicas e especiais, se você não tem e você precisa fazer, é importante fazer, eu entendo que não há da parte do Senhor nenhuma restrição. Você vai consagrar isso, vai pedir a Deus para consagrar e vai usar. Mas isso é o extraordinário. No ordinário é o pão e o fruto da videira. Agora, qual a frequência? Na Igreja Presbiteriana de Brasília, nós temos primeiro domingo à noite e terceiro domingo manhã, exatamente para facilitar para quem não consegue vir ou vai faltar no domingo à noite, mas pode estar no outro de manhã. No passado, era todo domingo. Todo dia do Senhor havia ceia. Você vê isso na Bíblia. Paulo escrevendo aos Coríntios, em Atos 20, verso 7, o povo se reunia no domingo, que era o dia do Senhor, que passou a ser o Shabá cristão. Então, todo domingo tinha ceia. Todo domingo. Com o tempo, as igrejas foram observando e trazendo para a sua cultura aquilo que se adequa melhor à realidade. Então, o que deve ser parâmetro? Não devem ser intervalos tão longos para que se evite a falta de reflexão espiritual, no alimento espiritual que ela traz, e não tão curtos, para que não fique parecendo algo trivial, algo apenas mecânico, sem a importância devida. E a Igreja Presbiteriana de Brasília entende que, dentro da nossa realidade, o melhor é primeiro domingo à noite, terceiro domingo pela manhã. Eu passei 4 minutos do horário ali, mas pergunto se alguém tem alguma pergunta. Sim, Rômel. Tá. Isso. Sim. Uhum. Como a questão cultural está entranhada nisso também, então por que a igreja nascente, ela nasce no meio dos judeus, e o pão sem fermento era o pão dele. Então, a partir daí, usa-se esse pão. Com o caminhar, então, nós vamos usando dentro da nossa cultura aquilo que é o nosso pão. Porque o pão vai simbolizar a vida, é o alimento, aquilo que te dá a energia para a existência. Então, não há da parte pelo menos até onde eu entendo, e aquilo que a Igreja Presbiteriana entende, obrigatoriedade de ser o sem fermento, por ser ele um símbolo. Mas a gente tenta andar o mais próximo daquilo que é o símbolo. Então tem que ser pão. Nem biscoito, nem peta, mas pão. Sim, Apolônio? Sim. Isso. Pode ser um presbítero. Pode. Essa é boa, hein, Apolônio? Segundo a orientação da Igreja Presbiteriana do Brasil, não. Só o ministro ordenado. Porque faz parte do chamado específico, da capacitação que ele tem, de, sobre a igreja, clamar
as bênçãos, porque não é ele que abençoa, é Deus, mas ele é o ministro, como instrumento nas mãos do Senhor para clamar e pedir essa bênção do Senhor sobre a igreja. Nem seminarista pode, segundo a orientação da igreja. E segundo a confissão de fé, pergunta... não vou lembrar. Confissão de fé é o catecismo maior. 150 e algumas coisinhas lá na frente. Então, o irmão fez na boa vontade, né, mas realmente, segundo a orientação da Igreja Presbiteriana do Brasil, não poderia. Foi divertido depois? Mas foi sem querer, né? Assim. Foi boa vontade, mas né, não poderia. Poderia orar, sem dúvida alguma, mas não assumir esse papel, como era no Antigo Testamento a questão da responsabilidade sobre a vida do sacerdote. Então, o sacerdote era o responsável. Quando Samuel falou para Saul que estava indo para sacrificar e pedir a Deus pela guerra, e Saul não esperou e fez isso, perdeu o trono. Perdeu o trono. Porque não era ele que poderia fazer aquilo. Deus tinha chamado pessoas específicas. Então, essa similaridade vem para o Novo Testamento. Então, Deus chama pastores, e os capacita e dá essa responsabilidade que ele deve obedecer e cumprir para a glória do Senhor. Até mesmo para não banalizar, né? E não ficar assim, parecendo que a coisa é sem o valor devido que precisa diante de um Deus que é santo. Sim, Tereza. Sim, a Tereza, para quem não ouviu lá atrás, está lembrando aqui da responsabilidade que pesa sobre esses pastores que foram chamados pelo Senhor e têm esse peso, né? Essa responsabilidade de serem fiéis no cuidado do rebanho. O que é, eu reconheço, queridos, é realmente uma grande responsabilidade, um peso muitas vezes, mas é um privilégio tão grande. Vocês não sabem o que é para um pastor o privilégio de pastorear, de cuidar de gente, de orientar, de mostrar a palavra, de ver o rebanho crescendo, as pessoas crescendo em Cristo Jesus, sendo instrumento para ajudar casais em crise, jovens com problemas. Vocês não entendem o que é o privilégio disso, a alegria do coração de um pastor, quando a gente vê Deus agindo na vida do rebanho por nosso intermédio. Isso é sensacional, maravilhoso. Eu não tenho como explicar isso. E é isso que nos dá forças diante das lutas, das dificuldades, dos pesos, da responsabilidade. Se não fosse isso, não estaria aqui. Muito bem, ano que vem tem mais, estaremos juntos com a graça do Senhor para continuar estudando. Eu vou pedir o William para fazer uma oração por nós, pode ser, William? Por favor. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez colocamos na Tua presença, nesse momento para agradecer por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado no decorrer desse ano, por todo o guiar que o Senhor tem dado para os nossos irmãos que estão à frente no ministério. Continue abençoando, fortalecendo a vida deles. O Senhor sabe o quanto que o inimigo atenta, principalmente em quem tem que estar à frente, tem que dar o exemplo. Então, continue fortalecendo, abençoando a todos nós da comunidade, nossos irmãos, que o Senhor possa também estar derramando bênçãos cada vez mais em suas vidas, que nós possamos, nesse momento de final de ano, refletir em tudo que foi passado, em tudo que foi ensinado, e que isso tudo possa se transformar em aprendizado, para que nesse próximo ano que se aproxima, nós possamos colocar em prática e sempre estar crescendo mais em sua presença. Agradecemos pela igreja, pelos seus frutos, e que todos nós possamos cada vez mais estar somando forças, dando as mãos e caminhando cada vez mais unidos, cada vez mais aprofundados no conhecimento da Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até como escola dominical, até o ano que vem. Mas a partir da semana que vem, nós temos aula conjunta, teremos classes conjuntas no mês de dezembro e janeiro, a partir da próxima. E aí vamos estudar a semana que vem sobre a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, por que o Deus Filho teve que virar gente. Aí nós vamos pensar sobre isso, a importância disso para nós hoje. Obrigado, Deus abençoe.